Sabe aquela situação? Aquela conversa difícil que a gente evita só pelo medo de criar um conflito? Pois é, hoje nós vamos mergulhar de cabeça na neurociência dos limites. A gente vai entender por que o nosso cérebro reage de certas maneiras e, mais importante, aprender uma técnica para comunicar nossas necessidades de um jeito que protege nosso sistema nervoso e, acredite, ainda fortalece nossas conexões. Ok, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa, não é mesmo? Quantas vezes a gente não fugiu de uma conversa crucial com medo de magoar alguém ou de, sei lá, começar uma briga? A resposta, e é isso que vamos explorar, não está em tentar controlar o outro, mas sim em entender a nós mesmos. O primeiro passo de todos é aprender a ouvir os sinais que o nosso próprio corpo nos dá. E aqui a gente já entra na primeira grande distinção. É fundamental entender isso. Nem toda a reação interna que a gente tem é a mesma coisa. O nosso sistema nervoso, ele está conversando com a gente o tempo todo, mas, poxa, a gente precisa aprender a língua dele. É sobre saber diferenciar o que é uma memória antiga vindo à tona e o que é uma necessidade real aqui e agora. E tá aí a grande virada de chave. Um gatilho, gente, é como um eco do passado. É uma memória antiga que por algum motivo foi ativada. É quase um convite do nosso corpo para a gente olhar e curar alguma coisa. Agora, um limite é uma mensagem do presente. É o seu sistema dizendo bem claro, olha, neste momento eu não dou conta disso. E proteger esse limite não é fraqueza, muito pelo contrário, é pura maturidade. A melhor forma de pensar nos gatilhos não é como se fossem defeitos, mas sim como mapas do tesouro. É sério, eles apontam exatamente para o lugar onde uma memória antiga está pedindo para ser, digamos, atualizada. Quando algo nos ativa, não quer dizer que a situação atual é de fato perigosa, mas sim que o nosso corpo reconheceu um padrão antigo e, pá, disparou um alarme de defesa que, na verdade, pertence ao passado. E aqui está o ponto mais importante sobre limites. Respeitar o seu limite é um ato de autorregulação de nível avançado. É o seu corpo basicamente dizendo, ei, meus recursos estão baixos, eu não consigo me manter em equilíbrio diante disso agora. No trabalho, sabe? Pode ser simplesmente dizer não para aquele projeto extra quando a gente já está no talo. Em casa, pode ser pedir um tempo no meio de uma discussão mais quente. É sobre proteger a nossa capacidade no presente. Para a gente entender de verdade por que reagimos como reagimos, a gente precisa conhecer os dois personagens principais que disputam o controle do nosso cérebro quando a coisa aperta. De um lado, o nosso CEO, todo racional. Do outro, o nosso guarda-costas, super reativo. Então, vamos conhecer o nosso CEO, o córtex pré-frontal. Pensa nele como a parte executiva, a diretoria do cérebro. Ele é responsável por analisar as coisas com calma, tomar decisões conscientes e nos ajudar a comunicar com clareza. É aquela voz interna que pergunta, ok, beleza, qual é a melhor forma de responder a isso aqui? Agora, conheçam o guarda-costas, a amígdala. A função dela é uma só, detectar perigo e nos proteger. Simples assim. O problema, ela não sabe diferenciar uma ameaça de verdade de uma simples memória de ameaça. Para a amígdala, um tom de voz um pouco mais crítico do chefe pode soar tão perigoso quanto, sei lá, uma ameaça física real do passado. E é aqui que o conflito interno acontece para valer. Quando a amígdala dispara o alarme de incêndio, ela basicamente sequestra todos os recursos do cérebro. E o nosso CEO, o coitado do córtex pré-frontal, fica completamente offline, cai a conexão. É por isso que isso é neurociência pura, é neurologicamente impossível ter clareza e ser racional quando a gente está em modo de defesa. Tentar conversar nesse estado só vai piorar as coisas. Então, qual é o objetivo? Não é eliminar nossas reações de defesa. Isso é impossível. A ideia é evoluir para um estado que a gente pode chamar de soberania. Isso significa agir com uma autoridade consciente sobre o nosso próprio bem-estar, em vez de só ficar reagindo aos estímulos que vêm de fora. Vamos entender como se chega lá. Soberania é aquele momento em que a gente para de brigar com os nossos limites e começa, finalmente, a honrá-los. É o puro autoconhecimento em ação. É ter aquela clareza de saber o que o seu sistema aguenta ou não aguenta em um determinado momento e, a partir daí, agir para se proteger, sem precisar pedir desculpa ou se justificar por isso. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade da soberania. É quase uma declaração de independência interna, sabe? Um ato de autocompaixão e de muito respeito por si. É reconhecer sua capacidade real no momento e tomar a decisão consciente de se proteger. Isso sim é autocuidado de verdade. Muito bem, agora que a gente já entendeu a ciência por trás de tudo isso, vamos para a parte prática, que é o que interessa.
como exatamente a gente comunica um limite de um jeito que a outra pessoa consiga ouvir sem ativar o guarda-costas dela também. Sim, existe um roteiro para isso. O processo todo tem 4 passos bem simples, e o grande segredo está aqui. O foco é sempre, sempre na sua experiência interna. Não é sobre apontar o dedo para o outro, mas sim sobre assumir a responsabilidade pela sua própria regulação emocional. E só isso já muda completamente a energia da conversa. Essa é a frase de abertura. Ela é quase mágica porque ela imediatamente desarma a defensividade da outra pessoa. Quando a gente fala "é sobre mim", a gente está sinalizando que não vem aí um ataque, mas sim um compartilhamento de uma necessidade pessoal. É como convidar a pessoa para o nosso mundo, em vez de invadir o mundo dela. Essa frase é poderosíssima porque ela separa a pessoa do comportamento. Pode ser um colega de trabalho que fala muito alto, um parceiro que insiste num assunto delicado. A mensagem é clara: olha, eu valorizo a nossa conexão, mas eu preciso de distância desse estímulo específico para conseguir me manter bem. A gente acaba protegendo a si e ao relacionamento ao mesmo tempo. E fechar a comunicação dessa forma é um ato de compaixão pura. Basicamente, o que a gente está fazendo é explicar a intenção por trás da nossa ação. Isso convida a outra pessoa a ter empatia, em vez de querer revidar. É sobre construir ponte, mesmo quando a gente precisa de espaço. Certo, mas por que essa forma de comunicar é tão eficaz? A resposta está em como ela interage com a neurociência, tanto a nossa quanto a da outra pessoa. Essa abordagem, ela honra a biologia dos 2 sistemas nervosos envolvidos na conversa. Olha só que interessante. Ao evitar qualquer tipo de acusação, a gente mantém a amígdala da outra pessoa calma, o CEO dela, o córtex pré-frontal, continua online, ou seja, ela consegue ouvir e entender. Ao assumir a responsabilidade, a gente libera o outro da culpa, estamos sendo claros sobre a nossa capacidade e não sobre o erro da outra pessoa. É uma comunicação que protege, aproxima e, no fim das contas, cura. E vamos terminar com essa ideia que é fundamental. A gente tem essa mania de achar que crescimento pessoal é sobre forçar a barra, ir além dos limites, mas a neurociência nos mostra justamente o oposto. A verdadeira expansão, seja nos nossos relacionamentos ou na vida, só acontece de verdade a partir de uma base de segurança. Primeiro a gente protege o nosso sistema, e depois, a partir desse lugar seguro, a gente pode, aí sim, se abrir para crescer e integrar novas experiências. Se proteger não é se fechar para o mundo, é criar as condições ideais para se abrir para ele de forma mais autêntica e, o mais importante, sustentável.